Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Meu amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, nosso programa Leitura Guiada da Bíblia em mais um episódio, agora finalizando o livro de Deuteronômio, capítulo 33 e 34. O capítulo 33, nós temos as bênçãos, a bênção de Moisés, e o capítulo 34, ele traz um fechamento narrativo para esse livro. Então, no capítulo 33, ele inicia assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então veja a introdução a essa bênção, Moisés se colocando ali, sendo conhecido como um homem de Deus, como um líder que Deus usou para guiar Israel. E aí a partir do verso de número 2, nós também temos ali uma outra introdução, agora de uma forma mais poética, veja. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, ou seja, Deus se encontrou com o povo no monte Sinai, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades do santo, à sua direita havia para ele o fogo da lei. Na verdade ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Veja Deus guardando os santos, aqueles que são fiéis a ele. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Olha que imagem bonita. Os santos são aqueles que estão guardados na mão de Deus, que se colocam aos seus pés e aprendem das suas palavras. Essa é a postura de vida. Essa deve ser a nossa postura de vida. Estar sentado aos pés de Deus, ouvindo a sua palavra, e isso nos remete, obviamente, ao texto do Novo Testamento de Marta e Maria, onde Maria se assenta aos pés de Deus para ouvir as suas palavras. Essa é a nossa função. Todos os dias da tua vida, antes de trabalhar, antes de sair da sua casa, que você se assente aos pés de Deus e ouça as suas palavras e aprenda as suas palavras para que você possa ser fiel a Ele. O verso 5 traz a ideia ali, veja, da teocracia, do governo de Deus. Olha, o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Portanto, Deus é o rei do povo, Deus é o líder desse povo, não é Moisés, é Deus. Veja que no verso 4, Moisés prescreveu a lei, mas ele prescreveu a lei para que Deus reinasse sobre esse povo. Aí, a partir do verso 6, começa de fato as bênçãos de Moisés sobre as tribos, tal como encerra-se o livro de Gênesis lá no capítulo 50, com as bênçãos de Jacó sobre os seus filhos. O livro de Deuteronômio encerra-se com as bênçãos de Moisés para com as tribos de Israel. O verso 6, então, até o verso 6, traz a bênção sobre Ruben. Viva Ruben e não morra, não sejam poucos dos seus homens. É uma oração, é um desejo para a tribo de Ruben, bem curta, de que ele viva, e que não sejam poucos dos seus homens. Também há uma outra tradução, que pode ser possível aí para esse texto, que diria assim: mas que seus homens sejam poucos, que Ruben viva, mas que seus homens sejam poucos, porque futuramente a tribo de Ruben iria perder boa parte aí dos seus habitantes, até desaparecer de fato como uma tribo. Em seguida, o verso 7 passa para a bênção de Judá. Judá não é o segundo filho de Jacó, Judá é o quarto. Lá em Gênesis 50, Jacó abençoou seus filhos por ordem de nascimento. Agora, aqui, Moisés usa uma ordem que a gente não conhece, uma ordem obscura, porque Judá é o quarto. Antes de Judá viria Simeão e Levi. Moisés inverte, então, essas ordens, e aí profere a bênção sobre Judá, que diz assim: ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos, peleja por ele e se tua ajuda contra os seus inimigos. Ou seja, Deus seria ajuda
para o povo de Judá. Há uma ideia aqui também de Judá um pouco solitário, porque estaria sozinho em meio às outras tribos e ele deveria ser introduzido ao seu povo, ou seja, que as outras tribos o ajudassem, que as outras tribos estivessem ao lado dele, uma vez que Judá seria uma tribo mais autônoma e independente. Verso 8, bênção sobre Levi. Dá, ó Deus, o seu tumim e o seu urim para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá. Veja que a bênção de Jacó pronuncia a bênção para Simeão e Levi, porque os dois foram os que entraram no acampamento dos siquemitas e mataram os siquemitas, né? Quando o rei siquemita acaba tendo relações com a sua irmã, então eles se vingam dos siquemitas. Aí Jacó, quando vai abençoar eles, acaba amaldiçoando. Agora aqui, isso reflete um pouco da maldição de Jacó. Moisés nota um pouco essa maldição, uma vez que Simeão nem sequer é mencionado. Na verdade, Simeão não consta na lista da bênção de Moisés. Ele fica só com Levi. E ele fala do urim e do tumim, que são as pedras preciosas que ficavam no peito do sumo sacerdote e cuja função delas era discernir ali a vontade de Deus, ou seja, era o povo que deveria discernir a vontade de Deus, a tribo que iria apontar qual era a vontade de Deus para o restante das outras tribos. Por isso eles seriam os eleitos de Deus para esse serviço. No verso de número 12, nós temos então a bênção de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, o último filho de Jacó. Veja como Benjamim é identificado, o amado do Senhor que habita seguro com ele, né? Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. É quase uma ideia de ser carregado no colo. Benjamim é aquele que vai andar seguro nos braços de Deus, perto do peito de Deus, ou seja, é uma ideia comovente de cuidado, e é isso que Deus faz para conosco. Deus cuida de nós dessa forma, né? Carregando nos braços, descansando nos braços do Senhor. Aí ele vai para a bênção de José. Veja que a ordem está invertida. José foi o primeiro filho de Raquel, mas ele ficou no final na bênção de Moisés. Se tem a tribo de Moisés, né, nós não temos então a tribo de Manassés e Efraim, ou seja, Manassés e Efraim representam Moisés, ou no caso aqui, José, aliás, Manassés e Efraim representam Moisés, não, perdão, José representa a tribo de Manassés e Efraim, e diz assim a mensagem de Moisés: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos. Veja a ideia de excelência, que é essa ideia justamente que sai da narrativa de José. José era um jovem excelente, e isso perpassa para os seus filhos Manassés e Efraim, que tem na sua terra a ideia da excelência, da fartura, da prosperidade. São tribos que vão ganhar importância quando Israel se tornar uma monarquia. Por exemplo, Efraim vai ser o centro ali do Israel do norte. Quando o reino de Israel for dividido em duas partes, Efraim vai ser a parte do norte. Ou seja, são tribos que exercerão alguma liderança entre as demais. Nós temos no verso 18 a bênção sobre Zebulon e Isacar, o sexto e o quinto filho de Jacó com Lia, né? Com uma ordem para que eles se alegrem, né? Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e Isacar nas suas tendas, ou seja, eles são chamados à alegria, são chamados a se alegrar. Veja a bênção de Deus. A bênção de Deus nos convida a nos alegrarmos nele, nos alegrarmos no seu poder, nos alegrarmos nas condições que ele nos deu.
Verso 20 traz a bênção sobre Gade, num sentido quase militar. Veja, bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como leoa, despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte. Qual é essa melhor parte, gente? A melhor parte é quando Gade, assim como a tribo de Ruben e a tribo de Manassés, escolhem ficar antes do Jordão. Eles escolheram para si a porção de terra. Todos os demais tiveram a terra ali dividida por sorte. Gade escolhe para si a melhor terra, a terra que está antes do Jordão. E Deus então fez esse povo crescer. Veja, ele marchou adiante do povo no verso 21. Bom, verso 22, a bênção sobre Dan, ela é bem curta, diz que Dan é um leãozinho que saltará de Bazã, talvez aqui remetendo à ideia de conquista dessa terra de Bazã. No verso 23 e 24, nós temos então as duas últimas tribos a serem abençoadas, Naftali, no verso 23, e diz que Naftali desfruta de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. O lago aqui é o lago de Quinerete, na região da Galiléia, por onde Jesus ali andou diversas vezes em seu ministério. Naftali, então, foi uma terra abençoada, por isso, né, cheio da bênção do Senhor. E Aser, ou Aser, né? Aser traz aí. Aser é uma tribo, veja que poderosa, que os seus portões são de ferro e de bronze e habita em paz. Veja como os teus dias durará a tua paz. Do verso 26 então ao verso 29 nós temos bênçãos gerais para Israel. Veja a conclusão então dessas bênçãos de Moisés, que diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os teus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Veja que fechamento bonito, né? Falando sobre a felicidade de Israel em ser eleito de Deus. Há certamente felicidade por ser escolhido. Um povo que Deus socorre, que Deus cuida, que Deus, por quem Deus guerreia, que Deus ama, né, que Deus derrota os seus inimigos, que habita seguro, ou seja, um povo que tem paz, né, um povo que tem uma terra de cereal e vinho, relembrando aí a bênção da prosperidade e da fartura. Ou seja, é bom estar na presença de Deus. É feliz aqueles que são abençoados por Deus. Por isso Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? É aquele feliz, é aquela felicidade completa, é aquela bênção de paz, prosperidade e fartura que estão na lei, porque decorrem da obediência a Deus. Então, um chamado aqui, um convite a sermos felizes, sendo então obedientes a Deus, né? Esse capítulo 33 relata aí as bênçãos de como Deus nos abençoa, de como Deus conhece cada pessoa, cada comunidade, cada tribo, e como Deus nos protege e nos direciona. E aí vamos então para o capítulo 34, que narra a morte de Moisés. O texto então diz que Moisés subiu ao Monte Nebo, ao cimo do Pisga, que é uma cordilheira de montanhas, onde se encontra o Monte Nebo, que está diante de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, ou seja, toda a extensão da terra de Canaã, que seria dividida para o povo de Israel. Todo Naftali, terra de Efraim, Manassés, ele vê então a terra como se estivesse já sendo dividida. Moisés já sonha, né, já vislumbra essa divisão da terra. E o verso 4 diz: essa é a terra
que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, mais uma vez, de forma melancólica, Deus falando aqui que Moisés seria impedido de entrar na terra prometida. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. É interessante destacar que Moisés começa a sua caminhada no Monte Sinai, né, e termina aqui no Monte Nebo, né, dois montes que marcaram aí a vida de Moisés, o início e o fim da vida de Moisés com Deus, né? Verso 6, este o sepultou não vale, veja, quem sepulta é Deus, né? É um mistério, a gente não entende muito como é que isso se deu, isso é um mistério, né? Que depois vai ser retomado lá no livro de Judas, tá? Em Judas capítulo, verso de número 9, o arcanjo Miguel e o diabo vão ter uma briga a respeito do corpo de Moisés, ou sobre onde Moisés teria sido enterrado. Então este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E não sabe por quê, irmãos? Porque haveria o risco de idolatria a Moisés. O seu corpo poderia ser levado para Canaã e servir ali de adoração, ou servir como um ídolo para esse povo. Portanto, Deus esconde o corpo de Moisés. Então, há aqui a parte do enterro, a questão que Moisés tinha 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, ou seja, Moisés estava vigoroso, forte, Deus não deixou envelhecer. Há o período de luto de 30 dias, informado no verso de número 8, para que eles pudessem então, de fato, caminhar para Canaã. E a comissão de Josué. Josué, então, filho de Num, recebe a liderança a partir da morte de Moisés. Os versos 10, 11 e 12 é uma concordância de que eles são escritos posteriores, né? Aliás, o capítulo 34 já é um capítulo posterior, talvez, escrito por Josué, que muito provavelmente deve ter escrito até o verso de número 9. O verso de número 10, ele é um verso já posterior, ele é um acréscimo posterior, nos tempos aí dos copistas, né, para falar acerca de Moisés. Veja, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado, né, face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nós fechamos assim o capítulo 34 de Deuteronômio, a nossa leitura do livro de Deuteronômio, né? Nesse capítulo 34 a gente vê o quanto o servo de Deus, ele vai embora, ele pode partir, mas a obra de Deus continua. Moisés se foi, mas a obra continuou através de Josué guiando o povo, né? Deus continua conosco além das gerações, além das pessoas, além das lideranças. E destacar a promessa de Deus. A promessa de Deus a Abraão está começando a se cumprir aqui. Moisés, anos depois, ele viu a promessa de Deus a Abraão sendo iniciada, sendo cumprida, ou seja, Deus cumpre suas promessas, mesmo quando os líderes não veem o final da obra, né? E talvez na sua vida você não vai ver o final da obra, mas Deus vai ser fiel, Deus vai realizar, e essa é a nossa expectativa. Por isso nós devemos nos envolver na obra, no trabalho, né, no reino de Deus, porque às vezes a gente não vai ver. Talvez a gente não veja o retorno do Senhor nesta geração, mas a próxima talvez veja. Nós precisamos nos envolver na obra para ver pessoas convertidas, povos salvos, nações sendo salvos, né? E fica para a gente aqui a ideia, irmãos, de que a fidelidade a Deus é muito mais importante que o reconhecimento. Moisés recebeu o seu conhecimento,
né? Mas antes de tudo, ele foi fiel a Deus. E essa fidelidade que Moisés teve para com Deus, como diz aqui o verso 10, nunca mais se levantou profeta algum em Israel, como Moisés. Essa fidelidade a Deus levou a ser reconhecido. Só que isso não importa. O importante é ser fiel a Deus, porque outros líderes foram fiéis a Deus e não foram reconhecidos. Então, a nossa caminhada cristã, a gente deve buscar fidelidade, muito mais do que reconhecimento, tá? Fidelidade mais do que reconhecimento. Bom, o livro de Êxodo nos ensinou aí a amar a Deus, a obedecer sua palavra, a confiar na fidelidade do Senhor em todas as gerações. Nós ouvimos a lei sendo explicada detalhadamente, nós ouvimos lá no capítulo de número 6 a menção ao Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás, né? E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a mensagem do livro do Deuteronômio para as nossas vidas. Que você ame a Deus e saiba que amar a Deus é obedecer às suas palavras e meditar nelas todos os dias, para que você aprenda, tema e cumpra as palavras do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua caminhada conosco aí nessa jornada de conhecimento, de leitura da palavra. E vamos agora para o livro de Josué, né? Que você permaneça aí conosco diariamente, lendo a palavra de Deus no programa Leitura Guiada. Um abraço e até o livro de Josué.